Olá! Começa agora o Tela 1 desta segunda-feira, dia 5 de novembro. Nessa edição você confere o programa que pretende combater a obesidade infanto-juvenil. O público-alvo são alunos de escolas públicas das redes municipal e estadual. A baixa dos índices de criminalidade na capital. O mês de outubro foi o segundo mês mais tranquilo de 2012. Uma exposição de joias que pertenceram a escravas do período colonial brasileiro. As 45 peças encontradas aqui representam aproximadamente um terço dessa coleção de joias. E ainda como estão os hábitos de leitura dos brasileiros. Entre as pessoas que estudam, o número de leitores é 3 vezes maior do que o número de não leitores. Os alunos de escolas estaduais de Curitiba e região metropolitana começaram a ser avaliados a partir de hoje em um programa que tem como objetivo combater a obesidade desse público. Confira os detalhes na matéria de Mônica Morim. Segundo o levantamento da Secretaria da Educação, 8% dos estudantes da rede pública estadual são considerados obesos. No ano passado, a Secretaria monitorou a saúde dos estudantes e constatou que os índices de obesidade subiram 0,3% em relação ao ano de 2010. O programa Paraná Saudável, Prevenção e Controle da Obesidade Infanto-Juvenil é uma iniciativa da Secretaria do Esporte, com a participação das Secretarias da Educação, Saúde e da Família e Desenvolvimento Social. O público-alvo são alunos de escolas públicas das redes municipal e estadual. No Colégio Estadual Domingos São Lourenço, os alunos são avaliados há 3 anos. Regularmente são controlados peso e altura dos estudantes. Além disso, são incentivados por professores de educação física a praticarem exercícios físicos e se alimentarem de maneira saudável. Para o diretor do colégio, esse tipo de programa é bem importante. É importante para conscientizar, né, a criança, o adolescente, nessa faixa etária, sobre uma alimentação saudável, né? Sobre a questão da corporal, a questão de saúde mesmo, né? A alimentação hoje em dia é uma questão de saúde pública. Lucas Ribeiro, de 12 anos, acredita que o Paraná Saudável irá ajudá-lo. Ter mais controle da alimentação, assim, alimentos mais saudáveis e mais atividades físicas, exercícios físicos, correr, dar bicicleta. No Brasil, cerca de 15% das crianças são obesas. A obesidade é responsável pelo surgimento de inúmeras doenças, como diabetes e as cardiovasculares. O mês passado foi o segundo mais calmo do ano em Curitiba e região metropolitana no que diz respeito à criminalidade. A média de assassinatos na região foi de mais de 3 por dia e a capital registrou o menor índice dos últimos anos, com 40 mortes. O mês de outubro foi o segundo mês mais tranquilo de 2012, isso devido às unidades Paraná Seguro espalhadas pela cidade. O sítio cercado, que registrava em média 4 assassinatos por mês, não registrou nenhum caso. Uberaba e Tatuquara tiveram menos mortes que nos outros meses. Apenas a SIC manteve a média mensal de 9 mortes, por conta de uma chacina no Caiuá, onde morreram 4 pessoas. No acumulado do ano, o índice de assassinatos é quase 9% menor do que no mesmo período do ano passado. Repórter Juliano Gondim. Peças em ouro e pedras preciosas de escravas que viveram no período colonial brasileiro fazem parte da exposição de joias crioulas. A mostra, que acontece na Caixa Cultural de Curitiba, propõe uma reflexão sobre a vida dessas mulheres e como elas conseguiam ostentar tanto luxo na sociedade da época. O acervo é composto por colares, pulseiras, brincos, anéis e outros acessórios confeccionados entre os séculos 17 e 19 por negros ourives. Elas eram usadas por mulheres negras e mestiças, mulatas, como expressão da sua liberdade. São joias de afirmação de uma situação e, claro, de um núcleo especial de mulheres que conseguiram sucesso, né, econômico e social dentro de uma sociedade tão complicada, cheia de preconceitos raciais, sexista, escravocrata, racista, tudo que de preconceito, e elas conseguiram vencer dentro dessas condições adversas. Então elas são muito importantes porque são insígnias de poder, prestígio e liberdade. As 45 peças encontradas aqui representam aproximadamente um terço dessa coleção de joias. O restante pode ser encontrado no Museu Carlos Costa Pinto, em Salvador, na Bahia.
É bom levar um pouco da história do Brasil, como Simone disse, para que o Brasil conheça o Brasil, né? Então, eu espero que isso desperte quem visita, de quando for à Bahia, procurar o Museu Costa Pinto e conhecer a sua coleção, que também faz parte da nossa história. Eu fiquei encantada, porque trouxe uma história do Brasil que nós não conhecemos. Então me fascinou o fato não só das joias em si, que realmente é um tesouro incalculável para o Brasil, mas nos remonta a uma parte da história que nós inclusive nem estudamos sobre isso. Então eu fiquei fascinada e inclusive tenho vontade até de ir à Bahia para conhecer mais. A exposição fica na Caixa Cultural de Curitiba até o dia 13 de janeiro. Nesse final de semana foi realizado o Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 4 milhões de estudantes fizeram a prova e o índice de abstenção foi de quase 28%. Os gabaritos devem ser divulgados pelo Ministério da Educação até quarta-feira, dia 7, e o resultado final das provas deve sair até o dia 28 de dezembro. E como no Enem é muito exigida a interpretação de texto, o Tela 1 foi investigar sobre hábitos de leitura. A biblioteca da Universidade Positivo, por exemplo, fica mais movimentada em época de provas. Esse pode ser um dos sinais de que a leitura no Brasil ainda está muito ligada às obrigações escolares. A nossa equipe de reportagem gravou uma tarde na biblioteca da Universidade Positivo. Corredores vazios, mesas vazias e computadores cheios. O brasileiro está lendo menos. É o que mostra o retrato da leitura no Brasil, pesquisa divulgada no início deste ano pelo Instituto ProLivro em parceria com o IBOP. De acordo com o levantamento nacional, o número de brasileiros considerados leitores caiu de 96 para 88 milhões entre 2007 e 2011. É considerado leitor quem leu ao menos uma obra nos 3 meses que antecederam a pesquisa. Nós temos 2 tipos de usuários. Aqueles que realmente aproveitam a biblioteca o ano todo, mas há de se convir que esse é um número bem menor. E também é claro que tem aqueles que vêm à biblioteca só em período de provas. Você pode perceber essa diferença, inclusive na movimentação na biblioteca em semana de prova. Ela sempre está mais lotada, todas as salas de estudo estão sendo utilizadas, coisa que não acontece com tanta frequência em período normal, sem provas. Consequentemente, conforme nós temos esses 2 tipos de usuários frequentando a biblioteca, sejam os que vêm sempre para emprestar todo tipo de material ou os que vêm só em período de provas, isso acontece também com relação aos livros. Então, imagine, tem aqueles que sempre vêm, mais o número dos alunos que estão se preparando só para as provas. Então, consequentemente, aumenta o número de empréstimos, sim, em função das provas. A pesquisa aponta que o hábito de leitura no Brasil ainda está muito ligado à escolaridade. Entre as pessoas que estudam, o número de leitores é 3 vezes maior do que o número de não leitores. A leitura é primordial na vida de qualquer ser humano. Considerando aí na área pedagógica, no mundo da educação, a leitura é a base para todas as questões posteriores. Então, uma criança é imprescindível que ela tenha o gosto pela leitura. Então, na escola, nós temos que desenvolver esse gosto pela leitura, que muitas vezes em casa é desconsiderado. Hoje, a família não tem aquele momento com a criança, muitas das famílias, né, não generalizando, aquele momento com a criança, tipo, da contação de história, no final do dia, na hora de dormir, no final de semana. Isso já não é mais um hábito, como era antigamente. Hoje, a criança já chega na escola com o iPhone, ou mesmo entendendo tudo de internet, ou seja, e aí se perdeu um pouco aquele glamour da leitura. Eu vejo que o incentivo à leitura primeiro você tem que ser um leitor. Se você gostar de ler, seu filho vai gostar de ler. Se você não gostar de ler, não adianta você obrigar ou incentivar. Não faça algo com o teu filho que você não faz. A criança percebe isso claramente. Eu gosto bastante de ler, a minha esposa também. Então a gente sempre procurou estimular a Mariana desde que ela nasceu com vídeos educativos, filmes especiais para cada faixa de idade, pequenos livros já desde criança, desde muito pequena, aqueles livros que são de plástico, que a criança pode molhar, pode colocar no banho.
E isso foi evoluindo até hoje, quando ela está com 8 anos e gosta de ler. A gente tem sempre bastante livro à disposição, procura ler sempre à noite, juntos. E eu acho que o mais importante de tudo é a criança ter o exemplo dos pais em casa. Os pais têm que gostar de ler e a criança tem que ver que a leitura é uma coisa bacana, uma coisa agradável. Vamos falar sobre o tempo. Na maioria das regiões do estado, as condições começam a ficar mais estáveis. Amanhã, o dia em Curitiba deve ser de sol com poucas nuvens. A mínima será de 15 e a máxima de 26 graus. Nas praias, o tempo também ficará agradável. As temperaturas podem variar entre 19 e 27 graus. Agora fique com informações do futebol paranaense no quadro Tela Esporte. Olá! Os dois principais times da capital venceram bem no fim de semana e praticamente selaram seus objetivos nos campeonatos em que atuam. O Atlético venceu o São Caetano no sábado, fora de casa pelo placar de 3-1. O destaque do jogo foi o atacante Marcelo, que marcou 2 gols na vitória. O rubro-negro agora está a poucos passos de retornar à elite do futebol brasileiro. O time se manteve na 4ª posição, mas com uma distância maior, agora de 4 pontos para o 5º colocado, que é o próprio São Caetano. O Coritiba jogou ontem no Couto Pereira, contra o vice-líder do campeonato da Série A, o Atlético Mineiro. Nem Ronaldinho Gaúcho, nem Bernard foram capazes de furar a zaga coxa branca, que contou também com milagres operados pelo goleiro Vanderlei. O gol que selou a vitória coxa foi anotado por David, de pênalti aos 8 minutos do primeiro tempo. O Alviverde agora está em 10º colocado, com 45 pontos, e segundo matemáticos, não tem mais chances de cair. O Paraná não jogou no fim de semana, pois havia jogado por essa rodada já na terça-feira, quando foi derrotado em casa pelo ABC por 2-1. Nos vemos de novo na quinta-feira. Até lá! E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar com comentários e sugestões através do e-mail tela1@up.com.br. Nós voltamos amanhã. Até lá!